Olá! Chegou a hora de a gente destrinchar o informativo 1171 do Supremo Tribunal Federal, de abril de 2025. Tem muita decisão importante que mexe com o direito no Brasil, então vamos juntos entender o que o Supremo decidiu. Sabe, cada informativo do STF é, no fundo, um retrato do momento que a gente está vivendo. Ele mostra como a Corte interpreta a Constituição em temas que, olha, afetam a nossa vida diretamente, desde a organização do Estado até o meio ambiente. E posso dizer, o informativo 1171 veio bem recheado, bem denso mesmo. Então, para a gente organizar a conversa, separamos tudo em 5 grandes blocos, ok? Primeiro, poderes do Estado e servidores. Depois, a gente entra em meio ambiente. Na sequência, investigação e sistema de justiça. Aí, claro, as decisões sobre tributos e taxas. E para fechar, alguns destaques finais bem rapidinhos. Vamos começar então por esse tema, poderes do Estado e servidores. Aqui o STF teve que atuar como um verdadeiro árbitro para definir os limites e o equilíbrio entre os poderes. Foram decisões, olha, de grande impacto. A primeira grande questão é essa aí. O legislativo pode chegar e falar para o executivo, olha, você tem X dias para regulamentar essa lei? Essa foi a discussão na ação direta de inconstitucionalidade 3.816, lá do Espírito Santo. O caso em si era sobre uma isenção de pedágio para pessoas com deficiência, um direito super importante. Mas o X da questão jurídica foi outro, foi a separação dos poderes. E a resposta do STF foi bem direta. A isenção de pedágio está valendo, continua. Mas aquele artigo da lei estadual, a Lei 7.436 de 2002, que dava 60 dias para o governo regulamentar, esse foi considerado inconstitucional. Caiu. Por quê? Porque o Supremo entendeu que um poder não pode impor o seu ritmo ao outro dessa forma. Isso seria uma afronta direta ao artigo 2º da Constituição, que é a base da separação dos poderes. Vamos pular agora para o Paraná, para a ADI 4.570. A história aqui é a seguinte. Imagina que tem um projeto de lei para dar reajuste para uma categoria de servidor. Aí, no meio da votação, um parlamentar coloca uma emenda estendendo esse mesmo reajuste para outra categoria que não tinha nada a ver com a história original. A pergunta que fica é, pode uma coisa dessas? Olha só, aqui a gente vê direitinho aonde está o problema. A proposta original que veio do Tribunal de Contas estava toda certa. Mas a emenda foi o que o pessoal do direito chama de contrabando legislativo. É quando enfiam um assunto que não tem nada a ver no meio de um projeto. E foi exatamente isso. Essa emenda não tinha pertinência temática, ou seja, não se conectava com o assunto original e ainda por cima criava mais despesa, o que é proibido pelo artigo 63 da Constituição. Fica a lição, o poder de fazer emendas não é um cheque em branco. Mudando de assunto agora, vamos para um tema que está cada vez mais em alta no Supremo, o meio ambiente. E aqui tivemos 2 decisões que vão ecoar por muito tempo. Uma pergunta que parece simples, mas é fundamental. Se alguém causa um dano ao meio ambiente, existe um prazo para que essa pessoa seja obrigada a reparar? Tipo, a dívida com a natureza caduca? Essa foi a questão central do tema 1194 de repercussão geral. E a resposta do STF foi um sonoro não. A dívida não caduca. A tese que eles fixaram é um pouco técnica, mas a mensagem é claríssima. A obrigação de reparar o dano ambiental é imprescritível. Isso vale mesmo que a reparação vire uma indenização em dinheiro. O Estado pode cobrar para sempre. E mais, eles também disseram que não cabe a chamada prescrição intercorrente, que é quando o processo fica parado por muito tempo. Ou seja, não tem escapatória. É um dever perpétuo. O que isso significa na prática? Significa que o STF cravou na pedra a ideia de que o dano ambiental é uma ferida que passa de geração em geração. A proteção do meio ambiente, que está lá no artigo 225 da Constituição, não é algo que se apaga com o passar dos anos. É uma decisão que olha para o futuro com um impacto, sinceramente, gigantesco. Ainda no tema ambiental, vamos para a ADI 7007, da Bahia. Aqui, a discussão foi sobre quem manda em quê. Pensa só. Uma lei do estado da Bahia estava permitindo que os próprios municípios dessem licença ambiental para atividades em áreas super sensíveis. A gente está falando de zona costeira e Mata Atlântica, que são patrimônio nacional. E o resultado? O STF derrubou a lei. Foi considerada inconstitucional por um combo de motivos. Primeiro, porque o Estado estava invadindo a competência da União, que é quem define as regras gerais de meio ambiente. Segundo, porque a regra do Estado era mais frouxa, menos protetiva que a lei federal. E o ponto final foi a violação de princípios importantíssimos, como o da vedação ao retrocesso ambiental.
Traduzindo, não se pode andar para trás na proteção da natureza. Agora a gente entra num campo que sempre gera debate: investigação e sistema de justiça. O STF precisou colocar os pingos nos is sobre quem pode investigar o que no Brasil. A pergunta de $1 milhão é essa: só o delegado de polícia pode conduzir uma investigação criminal no Brasil? Essa é uma discussão antiga que a Lei 12.830 de 2013 até tentou resolver, mas a controvérsia continuou. E foi justamente isso que a ADI 5.043 levou para o plenário do Supremo. E a resposta do STF foi: não, não há exclusividade. Fim de papo. Naquela briga histórica entre polícia e Ministério Público. O STF fez uma distinção bem importante. O que é exclusivo do delegado é a condução do inquérito policial, que é aquele procedimento formal. Agora, a investigação criminal, no sentido mais amplo, pode ser feita por outros órgãos também. Ministério Público, CPIs, COAF, Receita Federal, cada um na sua área de atuação, claro. É uma diferença que parece pequena, mas que muda tudo no sistema de justiça. Bom, agora chegamos àquela parte que mexe com o bolso de todo mundo: tributos e taxas. É uma área sempre complicada e as decisões do Supremo aqui são cruciais. Este informativo trouxe alguns casos bem importantes sobre isso. Olha essa decisão do tema 1220. O STF confirmou que um artigo do Código de Processo Civil está valendo. E o que ele diz? Que os honorários dos advogados têm a mesma prioridade de um crédito trabalhista. Na prática, se uma empresa está devendo para todo mundo, por exemplo, o advogado recebe antes de o governo cobrar os impostos. O argumento é que os honorários têm natureza alimentar, ou seja, é o salário do advogado, serve para o sustento, por isso, a preferência. Agora, prepare-se que vem o julgamento 3 em 1. O STF analisou de uma vez só a constitucionalidade de 3 taxas estaduais bem diferentes. Foi um caso cheio de detalhes e cada taxa teve um destino. Vamos dar uma olhada. Então, vamos lá, uma por uma. Primeiro, a taxa de prevenção a incêndios. Essa foi considerada constitucional. O STF entende que é um serviço público específico. Segundo, a taxa de vistoria de extintores em veículos. Essa caiu, é inconstitucional. O motivo? Legislar sobre trânsito é competência da União. E terceiro, a taxa para emissão de certidões. Essa também foi declarada inconstitucional, mas com um porém. A cobrança não pode acontecer se a pessoa precisa da certidão para defender um direito ou para algo de interesse pessoal, como manda a Constituição. E para a gente fechar, 2 destaques bem rápidos. São normas internas do próprio STF, mais sobre a organização da casa mesmo. A primeira é a Instrução Normativa 315, que basicamente atualiza as regras de passagens e diárias lá dentro do Supremo. A segunda é a Resolução 862, que organiza como os ministros podem convocar juízes auxiliares para ajudar a dar mais velocidade aos processos. São, como eu disse, ajustes internos, mas que no final das contas podem ajudar o tribunal a ser mais ágil. Então, fazendo um balanço geral, o que esse informativo 1171 nos mostra? Mostra um STF bastante ativo, atuando em várias frentes ao mesmo tempo. A gente viu eles ajustando as engrenagens entre os poderes, blindando a proteção do meio ambiente, organizando o sistema de justiça e decidindo questões tributárias bem complicadas. E fica a reflexão final, não é? Cada uma dessas decisões, por mais técnica que pareça, acaba redefinindo um pedacinho da nossa vida em sociedade. Seja na proteção do meio ambiente, na forma como o Estado se organiza ou nas taxas que a gente paga. No fim das contas, o informativo mostra mais uma vez o STF exercendo seu papel de árbitro dos grandes conflitos do Brasil. E as consequências chegam para todo mundo. Agradeço a companhia nessa análise e até a próxima.